Célula Brothers, mais uma reunião. Estamos aqui hoje para um momento muito especial. O que nós chamamos de momento What? What? O momento What vai ser um momento que nós vamos pegar perguntas que cada um dos brothers trouxeram e colocaram nesse chapéu da dúvida. Feito pela Luciene Esther, nossa amiga artesã, né? Fez com tanto carinho, não cobrou nada, eu ia pagar. Precisei pagar, fiquei tão feliz. Mas aqui tem outras perguntas a nível seminário teológico, pra falar a verdade. Isso vai ser muito bom, porque quem assiste os vídeos da Célula Brother não pode vir as meninas, né? Os caras que já ficaram mais velhos, né? Vai poder dar sua opinião e colocar aí no comentário do vídeo o que acha do assunto da pergunta que foi feita. Deixando claro que aqui a gente não vai, muitas vezes, trazer a resposta certa, porque nem sempre temos os recursos certos para poder achar essa resposta. Mas o que nós soubermos, o que nós pudermos achar na Bíblia, nós vamos colocar a nossa opinião. E às vezes vai criar mais dúvidas na cabeça, mas eu tenho certeza que isso aqui vai demorar. Então fica aí para a gente acompanhar o que vai ser esse momento What. Com vocês, uma pergunta. Beleza. Na Bíblia falou que se você ver Deus, você vai morrer. Cadê a pergunta? Eu acho que eu entendi, né? Quando Moisés, ele sobe a montanha lá, ele pede a Deus, eu quero ver a tua face, né? Tem até a música da Fernandinho. Aí Deus fala para ele assim, Moisés, ninguém pode ver minha face e continuar vivo. Mas, realmente, eu acho que ninguém, na condição humana, viu a Deus, não viu? Adão e Eva eram humanos, mas eles não tinham aquilo de serem pecadores, mas eles estavam na forma humana e viram Deus. Pode ser por isso então, que eles viam Deus e morreram. Mas é isso mesmo que você falou. Eles ali não tinham nem inclinação para o pecado. Não tinha inclinação. Por que fazer relação? Olha pra mim. Olha a pergunta, menina. Por que fazer relação sexual é pecado antes do casamento? Foi o gordinho, foi ele. Porque na Bíblia diz que nós devemos nos guardar para, no caso, se for uma mulher para o nosso marido e se for um homem para a nossa mulher. Na Bíblia diz que nós devemos nos guardar. Eu acho, tipo assim, velho, tudo tem o seu momento certo. É igual, tipo, usar exemplo de uma fruta. Uma fruta, você comer ela verde, não é a mesma coisa que você comer ela madura, entendeu? Então eu acho que o sexo também tem essa hora, entendeu? Por mais que seja bom antes, depois, durante, entendeu? Eu acho que é porque a relação sexual vai unir a pessoa com a outra. E tipo, namorando, sem nem conhecendo a pessoa, não é uma união entre as pessoas. Porque Deus fala lá em Gênesis que a união, o casamento é a união do homem com a mulher em uma só carne. E essa relação sexual do homem com a mulher é a união da pessoa. Tipo, ela deu tipo assim, abriu sua intimidade pro outro que também abriu intimidade. Ela juntou suas intimidades. Aí isso, creio eu, que é como se fosse um casamento, eles se tornaram uma só carne. Que é o texto que eu abri. Eu procurei esse texto aqui no seu, por isso que eu trouxe o celular, a Bíblia do celular, porque a gente não lembra tudo de memória. É Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher, e serão uma só carne. Isso que eu já falei muito sério. Quando tem mesmo esse tipo de relação sexual, os dois formam uma só carne. Agora é uma carne. Quando separa, o que acontece? Tem que haver ferida. Quando é uma carne, você quer separar essa carne, você tem que usar alguma coisa para ferir a carne. Então sempre alguém acaba levando um pedaço do outro. O casamento foi feito para que homem e mulher virgens se unam e se conheçam no sexo e no decorrer do casamento sejam próximos, sejam comparsas. E por que vocês não estão fazendo isso que é o aconselhável? O diabo tem me telefonado que está querendo comprar mais terreno no inferno. Tem muita gente no inferno. O pessoal está querendo saber por que não pode fazer
sexo antes do casamento. Outra pergunta dessa, gente. Gente, calma os corações. No céu. Não, mentira, a pergunta não veio essa, mas tem a ver. No céu, terá relação sexual? A gente ri, mas tem um fundo de porquê que se pergunta isso. Fala que o céu é bom, que isso é isso. O que é melhor que o homem que o mundo mostra como melhor hoje em dia? É o quê? Sexo. Sexo, dinheiro, que mais? Sexo. Se aqui eu posso do céu vai ser melhor do que aqui, Aí eu sei que a Pega falou assim, não, quando eu for pro céu, eu vou casar com um anjo. Aí eu não sei quem estava perto, foi lá e rebateu e falou, no céu os anjos não terão sexos definidos. Não tem, isso que eu não tenho certeza, mas isso é o que eu acho agora, porque eu não tenho outra conclusão. O céu ele vai além do que a gente imagina. Então, uma simples relação sexual não equivale ao que é o céu. Vamos dizer assim, que uma simples relação sexual não chega a 1% do que é o céu. O céu são prazeres maiores do que uma relação sexual, que uma felicidade aqui na Terra. Eu não sei se eu ouvi falar que no céu não vai ter mais filhos, não vão nascer mais pessoas. Eu não sei porquê, tá? Mas eu não lembro. Mas eu não sei quem falou. E então eu acho que, tipo assim, se houver relações sexuais, não vai ter filho. Acho que não vai, assim, não vai gerar outra coisa. Vamos lá, olha só o que fala em Mateus 22:30. Tem um cara que ele pergunta, um pouco antes para Jesus assim, vou explicar o que ele pergunta. Uma mulher que se casa com um homem. Aí esse homem morre. Aí o irmão dele vai lá e faz o papel, naquela época, naquela cultura tinha isso. Vai lá e faz o papel de irmão, que é o quê? Ele se casa com aquela mulher. Aí ele também morre. O outro irmão, os 7 irmãos se casam com ela. Os 6 morrem e os 7 se casam. Beleza, o último também morre. Aí ele pergunta, se na ressurreição de quem será? Ela será a esposa de quem? Se os 7 casar. Aí Jesus responde isso aqui, ó. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como anjos no céu. Entendeu? Então, gente, no céu não vai ter marido. Né? Aí tem aquela coisa, né? Tem gente que defende que no céu a gente não vai lembrar das pessoas que tinham na terra, outras pessoas defendem que vai lembrar. Porque o céu fala que não vai haver tristeza, e se você lembrar das pessoas que ficaram aqui na terra, você vai ficar triste. Mas também no céu não haverá mágoa. Então, não haverá mágoa, então não vai ter ressentimento de uma pessoa com a outra. E de todo jeito, Deus, Ele ama e Ele pode nos ajudar a perdoar aquele que nos fez. Não, então eu acho que a gente pode lembrar, porque existem pessoas felizes que, por exemplo, os nossos pais, irmãos, não adianta se viver no céu sem lembrar dos seus pais, então eu não acho que Eu acho que a gente pode lembrar assim, mas eu acho que a gente não vai lembrar das pessoas que foram no inferno. Eu acho que é essa a parte. A gente vai lembrar das pessoas que estão no céu. Eu acho que não vai lembrar porque, tipo assim, você pega e morre antes de ser o juízo final, o último dia. Você pega, vai lá, você está lá no céu. Se você for lembrar das pessoas que estão aqui na terra, você com certeza você vai querer voltar, você vai querer fazer um tanto de coisa, mesmo você estando lá no céu. Eu acho que, tipo, no início, lá, quando a gente tá lá no céu, uma das primeiros tempos, né, que a gente tem Trindade, que vai ser usado um dia escrito lá, que Deus vai te mostrar quem que ficou e tal, aí depois vai, sei lá, pagar sua memória, e o resto da eternidade você não vai lembrar mais. Eu fico imaginando, nossa, tipo assim, imagina você lembrar, igual minha mãe. Vamos supor que minha mãe vá para o céu e eu para o inferno. Se minha mãe ver ou lembrar, tipo assim, minha mãe lembra, nossa, existe o inferno. Se o filho não está aqui, ele está lá. Imagina ela lembrar de tudo, ver carne queimando e tudo. Sacou? Eu acho por isso que não vai lembrar, por quê? Porque não vai ter angústia, não vai ter dor. E se eu for preferir minha mãe para o céu, vai ter dor, vai ter angústia. Faz sentido, eu sempre pensei, se alguém mais quer falar. Eu acho que vai lembrar, porque eu acho o desprazer de eu conhecer o Israel e chegar no céu e não reconhecer ele. Não ter a oportunidade de conversar com ele sobre os assuntos que pode acontecer no céu, tá aqui na terra, lembrar alguma coisa boa ou não. Mas agora imagina se Israel for para o inferno e você está no céu. Vai
mas não vai chegar nessas lágrimas? Pô, vamos parar de esse negócio de Deus em vida. Não, mas eu acho que não vai, tipo, Não, Deus Eu acho que, tipo assim, a gente vai lembrar, acho que a gente vai lembrar que, assim, do que aconteceu na Terra, tipo, os momentos ruins. Acho que a gente pode lembrar até das pessoas. Acho que, assim, dos momentos, porque são coisas que marcam a nossa vida. E Deus, eu acho que ele não gosta de seus filhos sofrendo. Então, se a gente lembrar de coisas ruins que aconteceram com outra pessoa e tal, eu acho que Deus não vai querer, porque, tipo assim, a gente pode acabar se afastando. Deus não quer que a gente fique se afastando de outras pessoas. Então, eu acho que até momentos a gente pode até esquecer. Mas agora, eu acho que pessoas... Eu acho que sim, o céu ele não tem como imaginar mesmo, não tem como saber como é que vai ser o céu. E essas dúvidas sempre vão ser geradas e o céu também vai servir para isso, nós vamos tirar nossas dúvidas com o próprio Deus. Mas acho que a gente vai lembrar sim, porque pensa comigo, se algum ente querido seu morre, você lembra das coisas ruins que ele fez ou das coisas boas? Você tem lembranças ruins ou boas dele? Lá você vai ter essa lembrança. Mas, e mesmo que você tenha lembranças ruins, não vai ser algo que vai te atrapalhar em nada, porque lá vai ser o gozo eterno, vai ser maravilhoso. Por que você vai ficar sofrendo se a pessoa está morta? Porque o pessoal está com uma concepção errada de quem vai ficar aqui na Terra, porque essa pessoa que não vai ficar sofrendo, não vai ficar pegando fogo, ela vai estar morta ali. Existem coisas na Bíblia que são deixadas muito claras. Mas existem muitas coisas na Bíblia que não são claras, não só são claras, mas elas até parecem se contradizer. Até parecem. Não estou falando que se contradizem, porque a Bíblia não se contradiz. Nós temos a dificuldade da Bíblia, da tradução bíblica, nós temos a dificuldade da época bíblica, nós temos a dificuldade da nossa cultura, da cultura de quem escreveu a Bíblia, nós temos muitas dificuldades. Isso que você falou é muito interessante e é por isso que eu gosto do Momento Lattes. É por isso, porque eu fico muito feliz de ter pessoas pensando diferente aqui. Seria muito fácil a gente chegar aqui e eu falar, é isso, todo mundo. Seria muito fácil. Eu postei no Facebook outro dia, ao que você tem influenciado as pessoas? A ser pessoas alienadas, que creem no que você crê, ou você tem influenciado as pessoas a serem pensadores? Porque o fato de ter Bíblia não quer dizer que a gente não pode pensar, não. Tem que pensar, pelo contrário. E aí, Rafael, essa aí que você falou do inferno, é uma visão teológica do inferno. É uma das. Aí, beleza, você pode crer no que você quiser, no que você quiser. E isso vai fazer realmente você tomar uma posição que ele não vai tomar por causa desse detalhe. Mas existem pessoas que creem, e eu não vou me posicionar. Eu tenho minha posição? Tenho. Eu não vou me posicionar, porque eu não quero influenciar, né? Vou fazer igual meu professor, não, eu quero ver vocês aqui. Existem pessoas que creem no inferno aniquilacionista, que é esse, que é o quê? Vai ter um tempo de sofrimento e a pessoa morre. Existem pessoas que creem no inferno eterno. E os dois, é igual eu falei, tem um respaldo bíblico. Esses pequenos detalhes vão fazer o quê? Você ir para a sua casa com a mesma ideia que você veio, e você ir para a sua casa às vezes com a mesma ideia que você veio. O que eu acho que vai lembrar, tá? Qual seria o objetivo de você estar num lugar que você não lembra quem você foi e por que você está lá? O que você fez para estar lá? Você vai esquecer que Jesus morreu na cruz, cara. Você vai esquecer das pessoas, você vai esquecer de muita coisa que você viveu, você vai esquecer de pessoas que às vezes pregaram para você. Então assim, você vai esquecer das só de pessoas. Eu acho que vai lembrar, e Deus tem poder muito bem, tanto para fazer você esquecer de uma pessoa assim, outra pessoa não. Deus tem esse poder, não estou falando que vai ser isso também. E último. Quem que na presença visível de Deus consegue sofrer? Quem já foi em algum culto que você está lá cantando, que seja adorando o Senhor, e você não queria ir embora e o culto acabou? Quem já participou do momento de louvor que você não queria parar, mas suas pernas cansaram? Aí você senta, não aguento mais, estou cansado. Aí você ficou rouco, ou você cantou demais, ou você dor de cabeça, que seja. No céu não vai ter dor de cabeça, no céu não vai ter cansaço das pernas, no céu não vai ter horário. Já viu o acampamento que ele faz o culto? Às vezes tudo demora. Não vai ter isso, cara. Então, a gente vai estar na presença de Deus
Ah, vai estar só adorando? Ah, a gente vai ter uma vida? Vai ter que trabalhar? Ah, a gente vai ter que... Não sei. Eu sei que o céu vai ser uma coisa eternamente boa. Então, assim, essa é a minha concepção, tá, gente? Eu creio que vai lembrar que Deus é poderoso para nos consolar, para a gente não sofrer por causa desses casos, né? Se todas as igrejas seguem a Deus, por que nem todas seguem o que está escrito na Bíblia? Essa é verdade. Presta a Bíblia. Qual o motivo de não ser todas as igrejas que seguem o mesmo princípio? É que, tipo assim, eu posso ler uma coisa na Bíblia e interpretar de um jeito que ele pode ler a mesma coisa e interpretar a outra. O qual motivo é que eu interpretei de uma forma e o Lucas interpretou de outra. Então, e eu não vou conseguir colocar na cabeça do outro o que eu acho se a pessoa tá ciente daquilo e convencer. Eu, no final, mas eu já entendi o que eles falam. Concordo plenamente. Em cima do que ele falou sobre várias interpretações, fora isso, tipo assim, nós somos pessoas diferentes. Por mais que a gente mesmo, que é da mesma igreja, tem vários pensamentos diferentes, entendeu? E mesmo que esteja escrito uma coisa só, tem várias formas de você ver aquela mesma coisa. Então, o que minha está falando? Qual que era a pergunta? Sobre sexo no céu. Não, a última. É sobre a religião. Aqui é religiosa. Um grande motivo também para existirem várias denominações religiosas, sendo que existe apenas uma palavra de Deus na Bíblia, é também que várias pessoas pegam o texto bíblico fora do contexto e geram um pretexto. E acabam influenciando outras pessoas e acabam formando uma denominação religiosa, e essa denominação pode ir crescendo e acaba gerando uma grande mentira porque a pessoa não leu um versículo anterior. A gente foi muito bonzinho. Por que existem tantas, sendo que a Bíblia é a mesma, tantas pessoas, tantas denominações? A gente foi bonzinho, a gente pensou assim, não por causa que a gente interpreta diferente, não, cabeça diferente, cultura. Mas existem as pessoas que fazem de má fé. Existe muita gente safada. Existe advogado safado e advogado certo. Existe político bom, político safado. Existe pastor bom e existe pastor safado. Falsos profetas. Falsos profetas, cara, vão nascer dentro das igrejas. São falsos profetas, eles vão se passar dos profetas. Não vão estar no mundo negro, não, eles vão estar dentro das igrejas. Claro, podem sair pregando, mas vão. Então, assim, tem gente que faz má fé. Vamos ficar de pé? Infelizmente. Pode parar? Pode parar? Outro dia, pode parar.